A sua realidade, ela é moldada de acordo com a qualidade dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas ações. Ou seja, tudo que você tem na tua vida hoje é porque de alguma forma você chamou por isso, seja de forma consciente ou não. É como se a vida ela fosse um grande teatro e você é o diretor. Só entra em palco o que você permite, o que você quer. Então, se você está gritando por medo, o que você acha que vai chegar no teu palco? Mais medo. Se você está gritando por alegria, vai chegar mais alegria. Porque o universo, ele age assim. Ele responde à tua atenção. Então, se você dá atenção a determinada coisa na tua vida, você simplesmente vai receber mais disso. E hoje eu vou mostrar para vocês 5 passos essenciais para vocês conseguirem conversar com o universo de forma apropriada, para vocês não terem aquela sensação de que vocês estão falando com nada, de que vocês estão conversando com a parede. Porque a verdade é que conversar com o universo é você jogar um jogo de atenção, é você estar sempre atento ao que você está chamando para o palco da sua vida. Mas você tem que se lembrar, você é o diretor. Quem comanda tudo é você. Oi, eu sou a Franciele e eu criei esse canal para ajudar as pessoas que estão se sentindo perdidas na vida a encontrarem um propósito maior. Então vamos continuar com o vídeo. Bom, gente, antes de tudo, eu acho importante a gente conversar sobre o que é esse universo que eu tô falando aqui. Isso é muito particular, isso é muito subjetivo, porque para algumas pessoas o universo ele é Deus, para outras é uma energia, outros chamam de cosmos, não importa. Essa fonte criadora maior que habita em nós, habita no todo. Para simplificar, eu vou chamar de universo, ok? Vamos lá. Primeiro passo para vocês conseguirem conversar com o universo de forma eficiente. Você tem que ter atenção na tua atenção. Como assim? Como eu disse, o universo ele é um jogo de atenção. Se você vive distraído no piloto automático, você não está prestando atenção ao que você está chamando para a tua vida. Então, aquele monte de pensamento que a tua mente cria, que fica inundando a tua cabeça, isso vai te dominar. Você vai perder o controle das suas próprias vontades. Porque você vai virar um refém do mundo, da sociedade, do que as pessoas dizem para você que é certo, que é errado. Você não vai pensar por conta própria e você vai deixar esses pensamentos, essas emoções que muitas vezes são extremamente negativos te dominar. E a qualidade dos seus pensamentos define a tua realidade. Então, se você quer ser uma pessoa mais calma, mas você tá lá o dia inteiro com raiva, xingando as pessoas na tua cabeça, bufando, como que você acha que você vai conseguir ser uma pessoa mais calma assim? Então você tem que prestar atenção na tua atenção. No dia a dia, qual que é o teu foco? Para onde você está direcionando a tua atenção? São coisas boas, positivas, que vão te engrandecer? Ou é o contrário disso? Entende? Então, perceba isso. Perceba para onde você está focando o teu tempo, a tua energia. E se não for um caminho que te agrada, talvez seja a hora, né, da gente recalcular essa rota, né? Então, passo número 2, viva no presente. A linguagem do universo, ela é feita no presente, ela não é no futuro. Então, se você vive tentando conversar com o universo, falando: "Ai, um dia eu quero isso, eu quero", projetando isso no futuro,
Qual que é a mensagem que você tá passando? Que você não tem, que você não é aquilo que você tanto deseja. E o universo ele não entende isso, ele não entende o futuro, ele trabalha no presente. Então você tem que viver e agir como se você já fosse, como se você já tivesse. Mas isso tem que ser verdadeiro. Não é uma mentira que você vai contar para você mesmo e que no fundo você sabe que não é verdade. Não. Aquela frase de uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade, você tem que viver isso. Você tem que se convencer de algo para isso se tornar tão verdadeiro que você não tem dúvidas. Em inglês existe uma frase que é "fake it until you make it", que seria finja até você ser. Porque a divisão entre o mental e o real, ou seja, entre o que você imagina e o que você é uma divisão muito sutil. Para pensar, tudo que existe no mundo, o celular que você tá agora com ele na mão, teu computador, tudo que existe no mundo, antes de existir, ele foi imaginado por alguém. Então, antes de ser real, ele foi mental. O teu mental, ele tem muito poder. Ele tem muito poder. Ele pode moldar a tua realidade. Então, começa com esse trabalho mental e se coloque no tempo presente. Não viva para quando eu for, quando eu tiver. Não, essa não é a linguagem do universo, ok? Passo número 3. Expanda a tua consciência. Esse passo pode parecer um pouco mais complexo, porque expandir a consciência. Muito se fala disso atualmente, né? Mas e aí, como que faz? Bom, isso requer um certo trabalho, não é exatamente trabalho, mas requer você querer. Isso não acontece de forma tão automática. Você tem que tomar a iniciativa. O que é expandir a consciência? Em minha percepção, é a junção de 2 fatores: de você se conhecer e de você prestar atenção à tua realidade. Você juntando esses 2 fatores, você consegue expandir a tua consciência. Por quê? A gente vive muito no piloto automático. Então a gente está sempre na correria, a gente não para refletir sobre quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente quer fazer da nossa vida. A gente vai seguindo uma série de regrinhas que as pessoas falam que a gente tem que seguir. Ah, faça faculdade tal, entre em emprego tal, arrume uma família e por aí vai. Mas a gente faz isso no automático. A gente não para prestar atenção no que faz sentido pra gente. E lembre-se, o universo é um jogo de atenção. Então, se você viver no automático, você não vai conseguir conversar com o universo. Expandir a sua consciência é isso, você se tornar consciente do que faz sentido para você, de quem que você é, e não deixar a realidade moldar a tua vida. E sim, pegar o poder para você e você moldar a tua realidade. É você prestar atenção nas nuances do dia a dia. Isso é expandir a sua consciência. E existe um outro ponto muito importante, que o universo ele não conversa com você, às vezes, de forma tão linear, de forma tão lógica. Como assim? Você me faz uma pergunta e eu te respondo. Eu tento seguir uma lógica para que a minha resposta faça sentido para você. Só que o universo ele não trabalha exatamente assim. É mais sutil. Então, às vezes, você vai pedir uma resposta, você pode estar fazendo uma oração para Deus, não sei o quê. Você vai pedir uma resposta. Às vezes a resposta, ela não vai vir na hora, ela pode vir dias depois. Ela não vai vir de forma lógica, não vai ser uma voz na tua cabeça que vai baixar e vai falar tudo certinho. Às vezes é um sinal, é uma pista, é uma sincronicidade. Sincronicidades são coincidências, é aquele negócio que você pensa em alguém, aí 5 minutos depois a pessoa vai lá e te liga, entende? Essa é a linguagem do universo. E essa é uma linguagem de atenção. Se você estiver distraído, você não consegue captar esses sinais.
Aí você fica: "Nossa, mas o universo nunca fala comigo, Deus nunca responde". Deus sempre responde, só que você tá com a cabeça lá nas nuvens, você deixa passar. É um jogo de atenção, é um jogo de dominar a realidade, é um jogo de se conhecer, ok? Passo número 4: siga os seus sentimentos. A gente vive numa sociedade que valoriza muito a lógica, a razão. Então, a gente tenta entender o mundo de acordo com o nosso racional. A gente tenta pegar nossa mente e colocar sentido em tudo. Só que nem sempre essa é a linguagem do universo. Às vezes, a linguagem do universo é a linguagem do sentimento. É a famosa intuição. É você chegar no lugar e você não se sente bem. É você conversar com uma pessoa e achar que tem algo de errado. É a tua intuição, é os seus sentimentos. É assim que você deve se comunicar com o universo. Então não adianta. Eu não vou falar que não adianta, porque eu também não sou a prepotente de falar que eu domino todas as leis do universo. Mas, se você colocar a tua emoção na hora de você falar com o universo, na hora de você falar com Deus, provavelmente você vai tender a ter mais sucesso, ok? É como se a tua mente, ela fosse a lâmpada. Sabe uma lâmpada? Só que a lâmpada por si só, ela não faz nada. O milagre da lâmpada, ela só ilumina por causa da energia. É a energia que vai ser o diferencial. A energia é o seu sentimento. A lâmpada é o seu pensamento. O seu pensamento ele dá forma às coisas, mas o que vai dar um impulso criador é o sentimento. Então não tenha medo de sentir. Hoje em dia, uma pessoa muito sentimental, às vezes, é considerada uma pessoa fraca, né, uma pessoa que se deixa muito levar pelas emoções. Mas, gente, isso é um poder gigantesco que as pessoas fazem a gente acreditar que é um erro, que é uma pessoa que é racional, que ela que tem mais razão. Mas não, a linguagem do universo é uma linguagem muito bonita. Então deixe esses sentimentos virem à tona, ok? Preste atenção neles. Una o que eu disse, atenção aos sentimentos, que os resultados eles vão começar a chegar até você. Passo número 5: repetição. Nós, seres humanos, a gente tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. Nossa parte consciente é o que está na nossa mente que a gente tem consciência. Então são as memórias, as nossas histórias, tudo que a gente consegue lembrar e contar. Só que tem muita coisa que acontece com a gente que a gente guarda, que a gente esquece. Pare e pense por um momento. Tanto de coisa que acontece na tua vida. Imagina se você fosse lembrar de cada segundo. Não tem como, né? É muita coisa. Então, muitas dessas lembranças, eles vão para uma parte nossa que a gente chama de subconsciente. E essa parte é gigantesca, é muito maior do que a nossa parte consciente. Então ela dita muito de como a gente age. Então é por isso que às vezes você, em determinada situação, sei, uma situação de estresse, uma briga, você tem uma reação muito exagerada, você vai lá e explode. No seu dia a dia você não é assim. Aí você fica: "Não sei o que que aconteceu comigo, não sei o que que tem de errado, eu não sou assim". Sabe por quê? Porque no teu consciente, no teu subconsciente, na verdade, tá guardada alguma informação, algum trauma que você pode ter sofrido na tua infância, por exemplo, tá lá guardado, e isso tá te dominando. Mas é subconsciente, você não tem consciência disso. Então você tem que mudar algumas dessas crenças ruins que estão lá no seu subconsciente por novas crenças boas, por crenças potencializadoras. Se você conta uma mentira 1000 vezes para ela se tornar verdade, não pode ter nada de você, não pode ter nenhuma parte de você que duvide que isso é uma verdade.
Então não adianta você querer fingir, querer usar uma máscara, se lá no fundo você não acredita nisso. E para isso que você tem que limpar e reprogramar o teu subconsciente. Essas memórias, lembranças adormecidas. E para isso, a repetição é uma ótima ferramenta. Você tem que ir contando uma nova historinha para substituir aquela velha historinha que está te limitando. Repete, 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 repete. Mas repete com emoção. Como eu disse, é a emoção, aquela potência. Isso vai te purificando pouco a pouco. E aí você vai se aproximando, né, à linguagem do universo. Esses são os 5 passos fundamentais. Mas para a gente resumir, o universo conversa através da atenção. E você vai ter atenção se você se tornar consciente da tua realidade, do mundo como que ele realmente é e de você. Quem você é por trás da tua máscara? Quem que você é quando você não está vivendo no piloto automático? Junte essas duas coisas. Porque a verdade é que grande parte, para não dizer tudo, né, da nossa vida é causado por nós mesmos. Nós somos os responsáveis. A gente atrai aquilo que a gente coloca muita atenção. E esse vídeo não é um vídeo para te deixar com aquele sentimento de culpa, de nossa, então eu sou responsável por isso tudo, nossa, que horror, sabe? Te deixa para baixo. Não. Eu sei que o mundo ele é muito cruel. Ele coloca muito peso na gente. E a gente olhar para isso tudo que acontece com a gente, pensar é nossa culpa, é muito ruim. Então a intenção não é criar culpa. A intenção é justamente mudar uma chavinha para mostrar que do mesmo jeito que essas coisas que não são tão legais estão acontecendo na tua vida, você é plenamente capaz de fazer com que coisas incríveis também aconteçam. Porque você tem o poder do próprio universo em você. Você percebe que tudo que eu falei parte de uma ação sua. Não é alguém lá de fora, Deus, uma energia que faz algo por você. É você que faz. Porque o poder do universo, ele está em você. Então, mude a qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações, que você vai conseguir se comunicar com o universo de forma muito eficiente. Você vai ter esse retorno, você nunca mais vai ficar com aquela sensação de que eu falo, eu oro e não dá em nada. O poder é todo seu. Você é o próprio universo. Se você chegou até aqui, muito obrigada. E por favor, não esqueça de engajar o meu vídeo com like, compartilhamento, comentário. Isso ajuda muito no meu trabalho aqui a disseminar esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês. E é uma forma de demonstrar gratidão. Isso com certeza vai retornar na tua vida de uma forma muito benéfica, mais cedo ou mais tarde. Até o próximo vídeo, gente. Tchauzinho.